Olá pessoal, a gente está retornando aqui com mais um vídeo sobre Os Anéis do Poder, a série da Amazon que vai estrear no dia 2 de setembro. E eu estava errada, eu achei que esse painel da Comic Con não iria trazer pra gente o trailer, mas na verdade trouxe. E pelo que eu andei escutando, esse vai ser o trailer final, tá, da série, ok? Então, ao invés de fazer uma reação, como eu sempre fazia, eu queria fazer uma live. E eu, na verdade, eu fiz essa live, só que essa live ficou no ar por uns 4 minutos. Eu fiquei falando por 40 minutos e tal. Depois eu reparei que o som tava com eco. Então o que eu fiz? Eu deletei a live e eu fiz o vídeo de novo, tá? E eu peço desculpas para aqueles que estavam vendo a live, ou que queriam ver e estavam vendo no meio e o vídeo desapareceu, mas foi por conta de problemas técnicos que eu não tive controle. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer aqui a minha análise do vídeo, tá? Do trailer. E eu vou ter que ir parando porque eu não posso passar o trailer todo para vocês por conta de copyright, tá? Funciona muito melhor aqui pro canal eu fazer assim, eu ir parando e comentando, porque aí eu não tenho problemas com copyright. Para quem não se lembra da época da Game of Thrones, eu tinha muitos problemas com a HBO, tá? E eu comecei a ter problemas com a Amazon no último teaser que eu fiz, que eu tive inclusive que editar o vídeo. Tá? Então vai ser melhor assim. Se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, sem uma pessoa doida parando, tá? Podem vir no canal do YouTube da Amazon, tá? No Brasil, já está disponível. E mais, se vocês quiserem uma resenha tipo quadro a quadro, né, do vídeo, do trailer, ou opiniões de experts em português, vão para o canal Tolkien Talk, canal Brazuca super bom. Eles fizeram umas 3 horas só analisando ali o trailer, tá bom? Então a gente vai começar agora com a nossa análise, ok? We thought the war, at last, was ended. Bom, a gente começa a ver ali, né, a Galadriel, e a gente começa e tá sendo meio que comum de sempre começar com uma narração da Galadriel, né? Eu acho que no último teaser foi assim, tá? E agora também. E isso faz muito sentido porque a Galadriel é o personagem que está integrando o passado, o presente e o futuro aqui. Ela é o personagem que existiu antes da Primeira Era, ela existia em Valinor, ela nasceu em Valinor, ela foi para a Terra-média, passou a Primeira Era na Terra-média, passou a Segunda Era na Terra-média, Terceira Era na Terra-média, e ela só volta a Valinor no final da Terceira Era, já na Quarta Era. Então, a Galadriel foi escolhida para ser a personagem que vai guiar a gente nos Anéis do Poder, não só porque a gente já está mais familiarizado com ela pela trilogia, tá? Mas também porque ela liga as diferentes tramas, as diferentes facções, inclusive, né? Dos elfos. E é uma decisão que não tem nada a ver com política, tá, gente? É uma decisão pragmática. A gente já conhece a Galadriel, a gente gosta da Galadriel. E a Galadriel é mais velha do que o Elrond. Então, ela tem esse acesso a esse passado que o Elrond não tem. E esse passado é exatamente esse aqui que a gente vê, tá? Que é possivelmente um flashback da última guerra contra o Morgoth na Primeira Era, a guerra que acabou a Primeira Era, a guerra que levou uma parte grande da Terra-média a ser submergida no mar, tá? E aqui a gente vê uma montanha de... Não são crânios, tá? São capacetes, né? E é uma imagem aqui que a gente vê também árvores mortas, destruição e possivelmente não, eu acho que tenho certeza que é um flashback.
at last was ended. Today. Lindo, a gente já viu essa imagem já várias vezes. Eu acho que nos 2 teasers a gente já viu essa imagem e a gente já tinha também visto em fotos antes, né? Que rolaram nesses artigos. Eu acho que não foi no da Vanity Fair, mas no primeiro da Vanity Fair, mas em seguida também. Ou foi? Não sei, mas é uma imagem que está sendo repetida diversas vezes. Então não é nada de novo, mas é sempre muito bom. Lindon é a capital dos elfos de Noldor na Terra-média e a gente vai ver o rei deles. Our days of peace. Esse é o Elrond, né? E aqui é aquela cerimônia com o rei Gil-galad, essa voz linda do ator Benjamin Walker, né? Bem imponente, muito bonita a voz. E eu já tinha comentado no teaser anterior. Tem vazamento indicando que isso daí, na verdade, é uma cerimônia que eles fazem com os elfos que vão voltar para Valinor, né? Porque Valinor, quando os elfos foram lutar contra o Morgoth, eles deixaram Valinor e foram para a Terra-média. Eles foram banidos de Valinor pelos Valas, tá? Que são esses seres angélicos que governam Valinor. E eles desobedeceram Vala. Então eles foram proibidos de voltar, eles foram banidos. E isso, assim, teoricamente, não sei, não é confirmado, é um vazamento. Seria o rei Gil-galad, que seria o rei dos Noldors na Terra-média, abençoando esses elfos a irem tentar encontrar o caminho para Valinor, para voltar para Valinor. Begin. We thought our... Essa cena também a gente já viu, tá? Esse banquete onde a gente tem o Durin, que é o príncipe dos anões, né? A gente vê o Gil-galad, que é o rei dos Noldor, a gente vê o Celebrimbor, que é o primo da Galadriel, o Lord Celebrimbor, que também é um personagem muito importante na Segunda Era, mas que a gente não tem muito conhecimento. Quando a gente vai na trilogia, né? Quando o Gandalf vai com os hobbits e o Aragorn entrar em Moria, se não me engano, tem aquela... não é um portão, é realmente uma porta, eu acho. E ele menciona que foi que o Celebrimbor que fez, né? Que você tinha que falar friend, você tinha que falar amigo em elfo, né? E aquela porta meio... o sistema foi desenvolvido pelo Celebrimbor. O Celebrimbor é um elfo de Noldor também, primo da Galadriel, que ele é super inteligente, ele é um inventor. Que os Noldors, eles têm tradições de serem inventores, de serem engenheiros, de serem forjadores, de trabalharem na forja, de criar arte, né? Artistas. E o Celebrimbor é um dos grandes dessa era. joys would be unending. We thought our... Aqui são crianças elfas, muito provavelmente. A gente tem um barquinho de papel, tá? E a gente tem essas cenas que são intercaladas entre eles, né? Mas não necessariamente fazem parte do mesmo episódio, tá? Mas eles fazem parte de uma mesma temática. Nesse caso, é a coisa com a água de barcos. A gente vê essas crianças. Próxima cena a gente vai ver, muito possivelmente, homens e barcos. E na terceira cena a gente vai ver os elfos, a Galadriel, possivelmente indo a Valinor e sendo negada. light would never dim. The skies are strange. Essas cenas a gente já viu também, né, do meteoro. Uma das grandes tramas que a gente vai ter na série vai ser sobre o meteoro, quem é esse cara que tá chegando no meteoro, que a gente sabe que tem um cara dentro ali, né? E a gente tem, obviamente, é uma série, novela, a gente vai ter diferentes núcleos. A gente tem o núcleo dos elfos, a gente tem o núcleo dos anões, a gente vai ter o núcleo dos seres humanos, que fazem, basicamente, os seres humanos e os Harfoots são núcleos criados para a série, tá?
porque Tolkien não necessariamente ele entrou em muitos detalhes, né? Ele estava ele estava prestando mais atenção à trama geral, né? Os temas gerais, ele não estava indo assim, contando a história de uma vila aqui, de uma pessoa aqui, ele mais que se focalizava em tragédias. A primeira era tragédia, tá? Mas a gente tem também a trama dos Númenórs, que seria a Atlântida de Tolkien, tá? E a gente tem esse mistério do Homem de Meteoro, quem é o Homem de Meteoro, e o mistério do Sauron, quem é o Sauron, né? Que a gente vai falar depois. Mas os showrunners já falaram que o Sauron, ele vai ser uma pessoa, ele vai estar lá se imiscuindo, tá? Mas você não necessariamente vai saber quem é o Sauron logo de cara, tá? Então, eu acho que vai ter 2 mistérios. O mistério da gente saber quem é o Sauron e o mistério sobre o Homem de Meteoro. O Homem de Meteoro, muitos dizem que poderia ser o Sauron tentando enganar as pessoas, dizer que ele é bonzinho, fazer dar a aparência de que ele tenha sido enviado pelos Valas, né? Que a gente sabe que o Sauron faz isso, ele se transforma, né? Ele transforma-se, ele é um metamorfo, ele muda de formas. Ele pode ser um homem, ele pode ser um elfo, pode ser um vampiro, enfim. Ou que seja a chegada de um dos magos, tá? Como o Gandalf, tá? O Gandalf é muito ligado aos hobbits, e os hobbits eles só aparecem na Terceira Era, tá? E eles, quando compraram, a Amazon, quando comprou os direitos para a série, o que eles não podem fazer é, por exemplo, desdizer Tolkien. Botar uma pessoa que nasceu e morreu na Primeira Era, nesse show que está na Segunda Era. Eles não podem fazer isso. Eles podem preencher lacunas de Tolkien, mas não podem desdizer Tolkien. Uma das lacunas de Tolkien é a origem dos hobbits, né? Não tem muito o que falar das origens dos hobbits. E eles criaram os Harfoots na série, muito provavelmente para explicar a origem dos hobbits. E tem muita gente dizendo, eu acredito também que tem a ver com Gandalf também. A Tar Miriel, que é a rainha de Númenor. Númenor, eles são homens, mas são homens super-homens. Eles vivem 200, 300 anos, tá? Porque eles têm ascendência da casa de Elros. Elros é o irmão de Elrond. Os dois são half-elfos, eles são metade elfos, tá? E o Elrond escolheu ser um elfo e o irmão dele escolheu ser homem. E o irmão dele foi o primeiro rei de Númenor, tá? E aqui a gente tem um Palantir, a gente já viu um Palantir na série do Senhor dos Anéis, na trilogia, né? Naquela cena do Aragorn, quando o Aragorn fala com Sauron. É um meio de comunicação, tá? Que foi inventado pelo tio da Galadriel, aquele elfo que eu vivo falando, o Fëanor. It is here, Galadriel. The moment we feared. Cenas da batalha, a gente vê o irmão da Galadriel, o Finrod, tá? Muito possivelmente flashback. E ali a gente vê o Finrod e a Galadriel chorando, né? Eu vou voltar mais um pouquinho. É muito rápido. Se vocês prestarem atenção, o Finrod tá todo arranhado, tá? Porque no imaginário do Tolkien, ele morre sendo atacado por lobisomens, né? Por lobos também. Assim, quando ele morre, ele tá com arranhões. Não que ele morre assim, mas ele tá com arranhões dos lobos. Ele tem um encontro, né, com o Senhor Sauron, né, e com o Morgoth também. O Finrod, ele deixou Valinor para lutar contra o Morgoth na Terra-média, tá? Mas isso é uma outra trama, como ele morre. Ele não morre na batalha final. Mas a gente vê aí a Galadriel vendo o irmão dela. A gente tem gente atrás da Galadriel. A gente tem umas 3 figuras femininas atrás da Galadriel. E o Finrod tá segurando uma adaga. E a gente vê que é uma adaga que a Galadriel tá segurando nos posters, né?
Aquela cena que a gente já viu também no teaser anterior é um presságio, né? A gente vê as pétalas caindo, a Tarmiriel olhando, e a gente vê agora da onde que saíram essas pétalas, foi, né, realmente da árvore branca de Númenor. Evil does not sleep. Bom, aqui eu vou parar porque a gente vai comentar sobre o Sauron e essa discussão que está rolando online. Quem é o Sauron, né? O Sauron vai ser interpretado, já está meio que confirmado por um ator chamado Anson Boone. E aqui vocês vão ver, que eu vou passar aqui, ó, que essa pessoa que está aí em cima, que muitas pessoas, deve ser o Sauron, na verdade é uma mulher. Vou botar aqui, você vê que tem seios. Então não pode ser o Sauron, tá? Tá, eu falei que o Sauron pode mudar formas, mas eu não imagino que ele muda forma para ser uma mulher na série, tá, gente? Eu não imagino. Mas aqui eu vou mudar de novo aqui para vocês verem, tá? Olha, vocês podem ver que essa pessoa que está aqui no meio, ela tá com roupas, né, muito semelhantes à pessoa que a gente vê ali em cima da pedra. E aqui tem uma atriz chamada Birgit Sanson, e aqui tem um ator do lado que faz o Sauron, que é o Anson Boone. E você vê que as feições, tá, é bem andrógeno, tá? Mas as feições, elas, até assim o nariz e tal, e a boca, parece mais com a atriz. Então, muito possivelmente, é essa atriz, Birgit Sanson, que pode ser muito possivelmente uma sacerdotisa, né? Porque uma das técnicas do Sauron de se infiltrar na humanidade e botar dúvidas no coração dos homens é religião. E a gente vai ver uma guerra, meio que uma guerra religiosa mesmo em Númenor, né? Que a gente tem os fiéis do Valar, que eles honram a ascendência elfa dos Númenóreanos, e a gente vê um outro lado daqueles que ressentem serem mortais, que querem ser imortais. E eles, num certo ponto, eles passam a ter um culto de Morgoth, um culto de Sauron, tá? Eu vou voltar aqui ao trailer, mas eu vou ter que procurar onde a gente parou. We thought the war at last Bom, was ended. eu vou ter que procurar aqui. It waits. Beyond the dark. Aqui são as cenas de Khazad-dûm, né? Que a gente também já viu, e o Elrond sendo escortado. Tempting shadow to bury us all beneath the mountain. Isso aqui é Galadriel, tá? Não sei se vai ser um flashback ou se é uma coisa já da Segunda Era. He has not one name, but many. Muito possivelmente a casinha do Sauron. E aqui a gente vê aquele símbolo, né, também do Sauron, daquela espada. Have you heard of him, lad? Have you heard of Sauron? Bom, aqui eu vou parar e vou voltar um pouquinho. Essa é a Bronwyn, que é uma personagem que foi criada para a série. E aquele menino ali é o Theo, que é um filho dela. E a gente tem essa cena que pega na mão dele. Ele tem alguma coisa no braço que esse cara tá vendo. Não dá para eu fazer um zoom, mas tem uma marca no braço dele, tá? E esse velho tá falando se ele conhece o nome Sauron. E a gente vê também que mais depois a mãe fica falando para ele que ele nunca vai se perder para a escuridão se ele sempre estiver na luz, se ele sempre pensar na luz. E é uma coisa meio estranha, né? Esse garoto tá parecendo meio problemático aí, e a mãe fica falando para ele visualizar a luz e tal, e tem essa marca
no braço dele e essa espada e tal, que você vai ver depois. Tem muita coisa estranha acontecendo com o Theo. E por isso a gente pensa que esse Theo aí vai ser meio que dominado pelo mal num certo momento, tá? Também tem a teoria que eu acho muito interessante, que seria a origem de um daqueles dos Nazgûl, né? Que a gente vê aquelas figuras fantasmagóricas nos cavalos perseguindo o Frodo na trilogia, que ele seria o Theo seria uma dessas figuras, que essa seria a origem de uma daquelas figuras. If you heard of Sauron. Aqui é a cena que eu tô falando dele com essa espada que tá se revivendo na mão dele. Gente, esse menino tá me deixando... If the evil rising is left unchecked, it will take us all. Também cena que a gente já tinha visto dos elfos nessa caverna congelada, né, procurando alguma coisa, eles vão encontrar um troll. Essa imagem aqui, eu não sei se tem a ver com aquela imagem anterior que a gente viu, da água, tudo em vermelho, com fogo, pessoas morrendo. Muito possivelmente aquela imagem é associada aos elfos e não necessariamente aos Númenóreanos, e aqui você pode ver que eles são homens, que eles são de Númenor. Então, eu não sei se tem muita coisa a ver, mas pode ser. Eu apostaria que não. Find the light, and the shadow will not find you. Essa mão aqui e os orcs pagando homenagem para esse cara, né? Ainda não deve ser o Sauron, deve ser esse outro personagem que foi criado para a série, chamado Ada em Sindarin é pai, que seria o pai dos orcs. E os orcs, eles na verdade no imaginário de Tolkien, eles são elfos que o Morgoth tinha capturado, torturado e corrompido, né? Seria a origem dos orcs, e esse cara seria o pai deles. Together we can survive this. Aqui a gente acha que é o juramento do Fëanor. Mais uma vez, a gente tem que ver que a Galadriel ela estava viva nessa época, antes dos elfos voltarem para a Terra-média para combater o Morgoth. Ela escolheu sair de lá. E essa coisa do juramento do Fëanor, o Fëanor não é o pai da Galadriel. A Galadriel é filha do irmão mais novo, do meio-irmão mais novo do Fëanor. Então, o Fëanor é o tio dela, tá? Mas a Galadriel não fez parte desse juramento, mas a Galadriel, como membro desse clã dos Noldor, tá? Ela foi convencida em parte pelo Fëanor a desobedecer o Valar e a ir para a Terra-média para lutar contra o Morgoth, porque o Fëanor foi que convenceu as pessoas, né? Ele fez um discurso muito apaixonado, né? E ele convenceu os Noldor a desafiarem o Valar. Fight with me. O Arond, personagem criado para a série, né? Ele, a gente sabe que ele vai ficar nessa vila com a Bróin, e essa vila da Bróin, ela está, como a gente viu aquelas cenas, né? Ela está para ser invadida pelos orcs, né? Então, o Arond, ele vai lutar contra os orcs. Each of us. Essa cena também eu confesso que eu não entendi, porque a Thar-Miriel, ela tá segurando um bebê, mas teoricamente ela não teria filhos. Então, eu vi vazamentos dizendo que, na verdade, isso basicamente é uma cerimônia que ela visita mães de Númenor. A gente tem que lembrar que ela é a rainha deles. Então, seria uma cerimônia que ela visita essas mães, pega um bebê e a gente vê as pétalas estão caindo realmente da árvore deles. Each of us must decide who. Aquela cena aqui, deixa eu voltar. Each of us must.
já tinha aparecido, mas eu não tinha comentado. Muito possivelmente isso daí é a descoberta de Mithril. Mithril é um metal super resistente, super caro, raro, tá? E a gente vê que o Mithril, na verdade, ele aparece tanto na trilogia dos Hobbit, como na trilogia principal do Senhor dos Anéis, né? O Bilbo, ele recebe uma camisa de Mithril do Thorin, que é o rei dos anões ali, no Hobbit, na trilogia do Hobbit. E ele passa aquela camisa adiante pro Frodo, que é o sobrinho dele. E o Frodo é o personagem principal da trilogia do Senhor dos Anéis, e ele tem essa camisa de Mithril. Decide who we shall be. Bom, essas cenas a gente já tinha visto, né? O Brolin com a Brolin com Arond e a Galadriel na cavalaria. E isso daqui a gente tinha visto naquele artigo sobre o visual dos orcs. A Galadriel aqui, ela possivelmente, como ela sobreviveu a esse naufrágio, ela tá nadando e a gente tem uma besta do mar que também é parte do imaginário. There can be no trust between hammer and rock. Eventually one or the other must surely break. Aqui, basicamente, tem muita gente falando que acha que é a origem dos Balrogs na Segunda Era, né? Que essa pessoa estaria fazendo uma magiquinha aí com essa folha, tá? Não deve ser o Sauron. Ainda deve ser essa atriz que a gente falou, né? A Bid Sasson. Mas eu não sei, tá tão andrógeno, né? Que... e aquele cara, o que faz o Sauron, o Anson Boone, ele também tem uma vibe meio andrógena também, mas eu acho que os showrunners falaram que o Sauron ele não vai ser evidente, tá? E isso daqui a gente tá vendo que é um vilão, né? Então, se o Sauron não vai ser evidente, não deve ser esse ainda, né? You have been told many lies of Middle-earth. E esse dali foi o Balrog, né? Tem muito a ver com o visual do Balrog que a gente vê do Peter Jackson, tá? Mas a gente sabe que por motivos legais eles não podem repetir as coisas que o Peter Jackson fez, eles podem tomar como inspiração, né? Até para familiarizar as pessoas, né? Refamiliarizar as pessoas com o imaginário do Tolkien, né? Eles têm que meio que beber um pouco da fonte do Peter Jackson, mas não copiar. Então, assim, o Peter Jackson, se você colocar uma cena do Peter Jackson, do Balrog com essa, é muito parecido. O detalhe que não tem é que não tem asas aí, né? Mas eu acho que tá muito legal, tá? Esse Balrog aí. Bom, gente, então foi essa, né, a análise que eu fiz. Obviamente eu devo ter perdido muitas coisas, mas eu não quis ficar fazendo quadro a quadro, porque tem muitas cenas, como eu falei, que a gente já tinha visto antes, ou em artigos, ou mesmo nos teasers anteriores, tá? Então eu me concentrei no que a gente não tinha visto ainda. A gente também teve na Comic Con também a Casa do Dragão. A gente teve já o trailer da Casa do Dragão. Para quem quiser... tá, acompanhar, vai no canal do Carlos no Universo 42, tá bom? Ele fez uma reação, ele tá fazendo, eu acho que um streaming, uma live também, tá? Sobre o trailer da Casa do Dragão. E ele tá super empolgado. Ele tá empolgado com a Casa do Dragão, eu tô empolgada aqui com o Senhor dos Anéis, com os Anéis do Poder, tá certo? A gente teve novidades com a Casa do Dragão, a gente sabe que
quem já viu aqui sabe a minha opinião. Eu acho que vai ser sucesso, eu acho que vai ser bem sucedido. Eu não vou assistir porque eu não estou muito interessada, tá? Eu comentei até com o Carlos dessas coisas. A gente teve um artigo da The Hollywood Reporter sobre a Casa do Dragão, meio que para fazer as pessoas entenderem que o David e Dan não estão envolvidos em nenhuma parte dessa produção, tá? Mas eu sinceramente eu tô com fatiga de franquias. Essa marvelização, tá? Ela me deixa fatigada, ok? E a HBO deixou de estabelecer padrões e está seguindo a moda. A gente sabe que as pessoas, quando são jovens, elas fazem moda, e quando elas ficam mais velhas, elas começam a seguir a moda. Então a gente está vendo isso da HBO, tá? Porque ela está seguindo a marvelização da indústria do entretenimento agora, né? Tá todo mundo querendo franquia. A gente tem Disney fazendo Star Wars, né? A gente tem séries de Star Wars 2 vezes por ano agora. Marvel, a gente tem 4 vezes por ano a série da Marvel. E é isso que a HBO está querendo fazer com o universo do Gelo e Fogo. Eu, sinceramente, eu não tenho mais fôlego para isso. Não é nem mais aquela coisa de a 8ª temporada foi ruim. Foi horrível, tá? Matou muita coisa do fandom, tá bom? Mas, enfim, o que tá me cansando mais é essa coisa da fatiga de franquias, sabe? E eu comentei também com o Carlos que, assim, a única dessas ideias é que a gente tem 5 shows programados do Universo de Gelo e Fogo para HBO, tá? E o único que eu estaria interessada a ver era o show sobre a origem dos Sete, que os Sete seriam a religião dos Sete. Os Sete seriam, na verdade, pessoas que teriam vivido num certo período e depois sido endeusadas pelos seus seguidores. E eu achei essa ideia muito legal de fazer uma série sobre isso. Eu estaria interessada em ver isso. Mas não foi pra frente, tá? É uma das séries que não foi pra frente. E, enfim, eu também vi na Hollywood Reporter que uma segunda temporada não está confirmada ainda, tá? Eles têm lá um número mágico que você tem que atingir de audiência para a Casa do Dragão ter a segunda temporada. Eles estão planejando 3, 4 temporadas, o que é muito interessante. Eu gosto de showrunners que falem esse show está programado para 5 temporadas. Que foi o que os showrunners dos Anéis do Poder falaram. Os Anéis do Poder está preparado para 5 temporadas, tá bom? E a Casa do Dragão, 3 ou 4, ok? Mas a segunda temporada não está ainda confirmada. Tá quase confirmada, mas não tá. Eles têm um número mágico que eles estão guardando de audiência. E essa questão da audiência, eu já falei várias vezes, o panorama é tão diferente agora que eu não sei, eu não tenho ideia de como seria a audiência que a HBO queria para Casa do Dragão. Eu andei olhando uma outra franquia, só pra gente ter uma ideia, tá? A franquia The Walking Dead, um show que eu vi 2 episódios, eu cansei, não vi mais. E eles estão, acho que na 10ª tanta temporada. E eu tava vendo que o Walking Dead já é uma franquia. Ele já rolou spin-off, já rolou spin-off que foi cancelada, já rolou spin-off que deu certo e tal. E eu tava vendo que no auge da série, tá? Eles tinham 17 milhões de audiência. E 17 milhões, isso daí é tipo Game of Thrones, 5ª, 6ª temporada. É uma audiência de Game of Thrones, tá? E desse ápice de 17 milhões, eles caíram para agora, na última temporada que eles fizeram, 2 milhões de audiência. Então, falar de 5 anos cair de 17 para 2 milhões é muito, né? Mas, aquela questão do contexto, ainda é o primeiro show da emissora que eles estão. Então, é aquela coisa, a emissora vai, até aquilo ali dá Ibope negativo, eles vão botar, né? E é isso que me cansa. Eu acho que já tem muito conteúdo, na verdade. Então, a gente tem que se focar nos conteúdos que a gente gosta, né? E eu tô focando em Anéis do Poder, A Roda do Tempo. Gosto de Witch, acho super divertido, tá? Vai ter 3ª temporada. Tô lá esperando.
Então a gente vai ficar por aqui, tá, gente? Lembrando, você quer saber da Casa do Dragão, vai lá ver o Universo 42 do Carlos. Se você quer ir mais a fundo, tá, no Legendário de Tolkien, vai no Tolkien Talk aqui. Brazuca também. Então a gente fica por aqui. Qualquer coisa, se rolar novidades, eu vou avisar vocês na aba lá da comunidade, ou eu vou fazer um videozinho, tá bom? Tchau!